tem jeito, né? Ó. Agora sim. Então, né, o empuxo, né, quando um corpo está parcialmente ou completamente submerso, né, esse corpo ele sofre a ação de uma força de baixo para cima devido ao fluido, né? O fluido exerce uma força sobre o corpo que está imerso nele, né? E qual é a intensidade, a magnitude, o módulo dessa força, né? Essa força que a gente chama de empuxo aqui, ó, que a gente usa a letrinha, vou usar a letrinha B para o empuxo, tá? É do inglês, né? Buoyant, né? Que é de para boiar, né? Ela é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo que está imerso dentro d'água. Então, aqui está marcado em amarelo a parte que não está submersa e aqui em verde a parte que está submersa do navio, né? Essa parte submersa, quando ela entra dentro d'água, coisa de química, né? Dois corpos físicos, né? Não ocupam o mesmo lugar no espaço, não é isso? Então, a hora que essa fração do navio entra dentro d'água, fica imersa, né? Ele desloca a mesma quantidade, em termos de, não quantidade de massa, mas em termos de volume, né? De água, né? Quando você entra dentro de uma banheira, o nível da água da banheira sobe. Quando você pega e coloca qualquer coisa dentro de né, um copo d'água, quer que seja, o nível sobe. E então esse empuxo, né, ele tem, né, a magnitude, né, como igual, né, ao volume, desculpe, ao peso do volume de água que ele deslocou. Se o navio, né, está completamente imerso, então o volume passa a ser todo o volume dele e o empuxo é maior, tá? Na condição de equilíbrio que está aqui, né, a gente espera que esteja na condição de equilíbrio, né, o peso do navio, no inglês weight, né, é igual ao empuxo. Como eles estão em direções, desculpe, sentidos contrários, um está para baixo, o outro está para cima, né, então a somatória de forças que age sobre o navio, né, ao longo da vertical, posso chamar de y, é igual a zero. Então ele não afunda nem flutua, tá? Mas vamos tentar, isso eu estou falando para vocês, vamos tentar demonstrar isso na aula de hoje, tá bom? De novo aqui, vamos pegar um bekerzinho e ele está aqui cheio de um fluido qualquer, né? Pode ser água, né? Não importa, pode ser qualquer fluido. E vamos pensar de novo, como eu fiz da outra vez, né? Em uma superfície, né, imaginária dentro desse fluido. Tá aqui. Essa superfície imaginária delimita, então, portanto, então isso aqui né, é tridimensional, né? Delimita uma fração, né, do fluido que está preso aqui dentro. É fluido, fluido. Joia? É fluido. Não tem trem, tá lá, só imaginário. Joia? E a gente já conversou na outra aula. Qualquer superfície dentro de um fluido sofre a ação de uma força devido a quê? Aí a natureza microscópica, né, da matéria, de modo geral, no caso aqui do fluido, né, ele é composto de quê? Né, de moléculas, né, que só no 0 Kelvin, né, vai estar parada, aqui a temperatura ambiente que seja, né, ele vai estar com uma determinada velocidade, portanto vai ter uma determinada energia cinética, então algumas partículas vêm e colidem com essa superfície. E esse processo de colisão sucessiva de partículas, né, corresponde então a uma força sobre essa superfície. Como essa superfície é toda irregular, né, então e essa força ela é sempre perpendicular à superfície, lembra disso? Então eu tenho aqui sobre essa superfície diferentes forças, né, agindo, né, em diferentes direções de sentido, né, sobre essa superfície, beleza? Então é o seguinte, a questão é, quais são as forças que agem sobre esse elemento, sobre essa fração do fluido que está ali, né? Essa é a minha pergunta. Quais forças, ou qual a resultante de força? Para saber qual é a resultante de força, eu preciso saber quais forças, todas elas. Quais forças agem sobre a fração do fluido? É a minha pergunta. Bom, é fluido, é água, que seja água, né? Então tem o quê? Peso, né? Tem uma força gravitacional. Aqui, o cara do livro aqui, ele decidiu, né, ilustrar isso daqui através do centro de gravidade. Então ele pegou aqui, ó, no centro de gravidade
É uma coisa que vocês deveriam ter tido lá no finzinho de Física 1, mas às vezes não tem, não dá tempo, tá? Mas o centro de gravidade, você pode pensar assim, qual é o centro de gravidade dessa caneta aqui, né? É o lugar onde eu tenho que colocar ela de tal maneira que eu consigo equilibrar ela. Equilibrar significa o quê? Somatória de todas as forças igual a zero. Então, eu não vou conseguir, né? Tem um ponto aqui em que eu consigo equilibrar, então o centro de gravidade dela está aqui, tá bom? Então, o centro de gravidade desse camarada, só para ilustrar onde que está agindo a força, né? Então, vai ter, né, a força gravitacional, então ali no centro de gravidade, na vertical, eu tenho, sim, né, agindo aqui sobre, né, aquela fração, uma força gravitacional que é igual à massa do fluido dentro daquele volume vezes a aceleração da gravidade. Se eu olho para o que está acontecendo aqui e vejo só a força gravitacional agindo, então essa fração do fluido deveria estar o quê? Caindo. Se eu solto ela, só tem a ação da força gravitacional, o que tem? Ela cai. Mas essa fração do fluido está parado lá dentro do fluido. Né? Se ela está parada lá dentro do fluido, então necessariamente tem que ter uma força equilibrando a força gravitacional. E essa força equilibrando esse cara que está aqui, né? A única coisa que eu sei por enquanto é que essa força que está aqui, ela tem que ser igual à força gravitacional em módulo, em intensidade. Perfeito? Joia? Então, né, de onde que pode ter, né, outra força agindo ali? Tem que estar lá, tem que estar lá. Aí eu falo assim, bom, tem as forças que agem sobre essa superfície devido às colisões das moléculas do fluido sobre essa superfície, que está delimitando essa fração. Então, significa que, né, é uma soma vetorial. Essa força que está aqui só tem um lugar que eu posso tirar. Ela é a resultante, essa força que eu estou vendo, ela é a resultante das somas, ou da soma, na verdade, né, vetorial, de todas aquelas forcinhas que estão agindo sobre a superfície do fluido. Essa somatória da força do fluido externo, que está fora daquela fração do volume, né? É a força daquelas outras moléculas que estão para fora daquele volume, daquela fração do fluido, tá? Ela eu vou chamar de empuxo. Olha que não preciso fazer essa conta. Olha só pode ser ela, não tem mais ninguém que possa estar agindo sobre esse camarada que está aqui. Claro, será que tem uma força elétrica? Não, tem carga, tem campo elétrico ali, tem campo magnético, tem carga em movimento? Não, né? Só tem essas forças ali, tá? E se é só daqui que eu tiro essa força para equilibrar o peso, olha só, é uma soma vetorial. A soma de todas essas forcinhas que estão em diferentes direções, com diferentes sentidos, a soma delas todas tem que dar na vertical. Não tem outra alternativa. Tá? E, né, o empuxo é igual à força gravitacional. Voltando aqui, né, um empuxo aqui em módulo. Quando a gente fala de vetor, soma vetorial, vai a setinha em cima. Né? Agora, tirei a setinha de cima, eu estou falando de quê? De módulo, magnitude. Um vetor tem direção, sentido, estão associadas, né? Direção é uma reta no espaço, sentido é para um lado ou para o outro sobre essa reta, tá? E a magnitude, o tamanho, o módulo do vetor, que é tanto, é um tamanho dele. Se for uma força, então é tantos newtons, tá? Então, tirei ali, só estou falando do módulo, do tamanho da força, quando eu tiro a setinha de cima. Faz sentido, né? A setinha que dá a direção e o sentido. Tirei a setinha, estou falando só do tamanho do vetor. Ele é igual à força gravitacional, que é igual a quem? A massa do fluido que está ali dentro daquele volume, vezes a aceleração da gravidade.
Isso que está aqui, ó, importante, né? É a massa do fluido, tá? Dentro do volume que eu delimitei aqui no meu desenho, certo? Guarda isso aí, joia? Ou podemos, né, destacar assim. Beleza? Agora. Hugo. Oi. Só para entender, o B, então, é o empuxo. É a força de baixo para cima. Quem que exerce essa força sobre essa fração do fluido aqui? Onde que eu não tô vendo? Não, quem que exerce? Quem? Gravidade. Não. Não? A força gravitacional está agindo para baixo. O empuxo é uma outra força que tem que estar para cima para poder equilibrar a força gravitacional. Força gravitacional, peso, para baixo. Da onde que vem essa força para cima? Não é a força gravitacional, a força gravitacional está para baixo. Ela vem da somatória das forçazinhas que estão sendo aplicadas sobre a superfície desse volume. Quem é que aplica essas forcinhas? Quem que aplica essas forcinhas aqui? Esse aí vai ser o empuxo. Tá, mas responde para mim. Quem que aplica essas forcinhas que estão aqui? O fluido? O fluido. Que fluido? Esse fluido que está fora. Ah, tá. Né? É as moléculazinhas do fluido que está fora que estão batendo naquela superfície. Tum, 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 tum. Certo? Quem é que aplica a força sobre esse volume, sobre essa fração aqui? O fluido externo. A parte do fluido externo é aquele que eu delimitei. As moléculas que estão batendo ali, ó. Tum, 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 tum. Somada Professor, a essa. Oi. aí você Somada. falou que tem uma força do fluido, entre aspas, né? O externo daquela parte que você pegou. Dentro daquela parte também tem algum tipo de força no objeto? Não. Não tem objeto. Estou pensando naquele No parte. objeto, no objeto, assim, eu Não, falei errado, mas tipo, olha só, a gente não aplica força sobre a gente mesmo. Entendeu? A gente não aplica força sobre a gente mesmo. Se eu quiser me empurrar, o que acontece? Eu vou usar a minha mão aqui para empurrar o meu peito. Tá? Né? Então, eu aplico uma força no meu peito. Ação e reação. Tá? A hora que eu aplico uma força no meu peito, o meu peito aplica uma força na minha mão. Igual magnitude, só que no sentido contrário. Nesse caso particular, eu aplicando força sobre mim, sobre eu mesmo, mim mesmo, sei lá, sou péssimo em português, por isso que eu fui fazer física. Né? Se tem uma coisa que vocês vão perceber é que eu nunca sei quando é S, 2S, C cedilha, isso aí eu tenho um bloqueio, tá? Aí, né, eu voltando à questão aqui. Quando eu aplico uma força para trás, aplica o meu peito uma força para frente na minha mão. Só que essas duas forças, ação e reação, nesse caso, estão sobre o mesmo corpo. Qual corpo? O meu corpo. Minha mão faz parte do meu corpo. Quando duas forças em sentido contrário estão agindo sobre o mesmo corpo, de igual magnitude, né, a gente soma elas. A gente só não pode somar forças que estão em corpos separados. Dois corpos. Uma força num corpo, uma força no outro corpo, eu não posso somar. Quando eu aplico uma força sobre a mesa aqui, né, eu estou aplicando uma força sobre a mesa. Ação. Reação. A mesa aplica uma força sobre o meu corpo, de igual magnitude em sentido contrário. Elas não se somam. Por quê? Porque a minha ação está sobre a mesa, a reação está sobre o meu corpo. Então elas não têm como se cancelar. Mas no caso em que eu aplico uma força sobre o meu próprio corpo, a reação e a ação estão sobre o mesmo corpo. Elas têm mesma magnitude, mesma intensidade e sentidos contrários. Quando você soma essas duas forças, dá zero. Ou seja, o corpo nunca aplica força sobre o seu próprio corpo. Tá? Então, quando eu delimitei esse camarada que está aqui dentro, né, eu só quero saber da ação de gente fora
dele, sobre ele mesmo, não faz sentido nenhum para mim, beleza? Quem é que aplica a força, física 1, quem é que aplica a força peso, força gravitacional? Quem é que está puxando esse camarada para baixo, a força gravitacional? Quem é? Peso? É a Não. Terra? É a Terra com letra maiúscula, né? É o planeta Terra que está aqui. Né? Isso aí, força gravitacional, lei de, né? Tá bom. Física 1 nem sempre tem, mas talvez você já tenha ouvido falar lá no ensino médio. A força gravitacional, ela é proporcional ao módulo das massas, né, de dois corpos, né, e inversamente proporcional à distância desses dois corpos ao quadrado. Então, você tem um corpo aqui de massa m1, um outro corpo aqui de massa m2, separados aqui por uma distância d, eles se atraem. Parecido com uma lei de Coulomb. Física 3, vocês vão ver isso, né? Essa força que está aqui, né, de atração, massa, né? Esse aí aqui é uma massa gravitacional. Tem dois tipos de massa. Massa gravitacional atrai massa gravitacional, tá? Não tem, é como se fosse uma carga elétrica, né? Mas só que carga elétrica de polaridades contrárias, carga positiva com carga negativa, você atrai com uma força muito parecida com essa, que é a força de Coulomb, né? A força de Coulomb, né, a força elétrica, ela é proporcional à carga de um, carga do outro, pela distância que separa as duas cargas ao contrário, ao quadrado. Ao contrário. Ao quadrado. Ó, igualzinha, né? Isso aqui é Coulomb, preto aqui, carga é Coulomb, e esse cara que está aqui é a lei universal de gravitação do Newton. Aquela história da maçãzinha caindo na cabeça dele, né? Lendário também, que nem a do Arquimedes, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Né? Eu não gosto, físico não gosta de proporcionalidades, né? Então, estou dizendo que é proporcional. Se é proporcional, existe, então, portanto, uma constante de proporcionalidade, que a gente chama de, esse cara que está aqui é a constante gravitacional. Né? Aqui também, não gosto de proporcionalidade, só que aqui eu vou precisar de um espaço maior para escrever. A constante de proporcionalidade é 1 sobre 4π epsilon zero. Essa é a força elétrica. É uma constante. 1 é um número, 4 é um outro número, π, outro número. Epsilon zero é uma característica do meio. No caso, epsilon zero é do vácuo. Se você não está no vácuo, está no meio de elétrico, aí você pega e vê qual que é a permissividade elétrica daquele meio. Aí o epsilon deixa de ser epsilon zero e vai ser o epsilon daquele meio onde você está. Pode ser dentro da água, né? Ou pode ser dentro de elétrico mesmo, né? Sei lá, um material plástico, acrílico, utilizado em dispositivos elétricos, né? Capacitores. Tem alguém aqui que já tentou fazer ou já fez física 3? Eu tô fazendo agora. Quem? Érica? Isso. Boa sorte. Obrigada. Sacanagem, não. Beleza? Não, sei que eu vou precisar de sorte mesmo. Beleza. Tá, então é a força. Quem está exercendo essa força gravitacional aqui é o planeta Terra. Agora, precisa de outro cara para poder aplicar uma força sobre esse volume que eu delimitei aqui, porque senão ele cai. Tem que cair. Mas a gente está vendo que ele não está caindo, por isso que eu preciso de uma outra força. Quem que pode exercer uma outra força ali sobre ele? Quem está em contato com ele, que é a parte externa do fluido. Né? E a gente sabe que sim, que pode estar exercendo força. Se a gente é químico, né? Nós somos químicos, né? Eu não sou tão químico assim quanto vocês, não tenho diploma de químico, vocês também ainda não têm. Então, estamos iguais. Estamos conversando a respeito de química. Né? A matéria é feita de partículas, né? Pequenininhas, né? A gente chama de átomos, que se juntam para formar moléculas, que se juntam ainda mais para formar cristais, não é isso? Então, ali tem moléculas que estão em movimento e que, uma vez batendo sobre uma superfície, naturalmente exercem força sobre ele, né? Como um jogo de bilhar. Você joga uma bola na outra, né? Essa bola bateu aqui, ela
coloca a outra que está parada em movimento. Se ela está parada, a velocidade zero. Se ela entra em movimento, a velocidade diferente de zero. Variou a velocidade. Se teve variação da velocidade, tem aceleração. Se tem aceleração, força agiu sobre ela. Quem que aplicou uma força sobre a bola porque estava parada para ela entrar em movimento? A bola que colidiu, né? Que veio, pum, bateu, foi para o outro lado, e essa aqui saiu em movimento. Então, colisões são forças, né? Tem ali interações entre as partes. Então, aqui, o meio externo, né, exerce força sobre esse camarada que está aqui dentro, né? Definida aqui essa minha superfície. E o que é surpreendente nesse caso aqui é que, apesar de toda a aleatoriedade das direções e sentidos dessas forças sobre essa superfície, a resultante dela, independendo do formato da superfície, tem que estar onde? Na vertical para cima. Tem que ser, senão o fluido, aquele parte do fluido ali tinha que estar se movimentando, certo? Tem que estar equilibrando a força gravitacional. O peso. Força gravitacional, peso, né? Vamos dizer assim, né? Peso é o nickname, né? O apelido da força gravitacional. Voltando aqui, posso continuar? Então, esse é o empuxo, tá? Deixa eu limpar esse cara todo que está aqui. O que eu vou fazer agora? Ó, então, isso é verdade. Então, todo mundo entendeu o meu raciocínio, espero. Se não entendeu, eu pergunto. Tá? Tá? O que eu vou fazer agora? Então, agora eu vou fazer o quê? Substituir esse camarada que está aqui dentro, tirar o fluido. E vamos supor que não seja um fluido, seja realmente, sei lá, um corpo qualquer, uma pedra, uma batata, pela forma que podia ser uma batata, né? Que tenha exatamente o mesmo formato. Olha lá. Vou pegar esse camarada que está aqui. Tem hora que dá uns bugs aqui, eu não consigo pegar. Aqui. Ó, tem o mesmo formato. Agora vamos imaginar que ali eu tinha pegado uma superfície imaginária dentro do próprio fluido. Agora não, agora eu estou pensando aqui, ó, esse camarada que daqui é um corpo real, uma pedra, uma batata, uma bola, qualquer coisa que você colocou lá dentro, que tenha o mesmo formato que a gente delimitou antes. Vai? Tá? Então agora, o que acontece? Né? Quais forças agem sobre a minha batata que está aqui dentro? Olha, na vertical, né? A somatória de todas as forças que está aqui, né? Quem é? Eu só sei que tem duas forças ali. Agora ele vai ter, né, a força gravitacional dele, ou simplesmente W, né? Em alguns casos estava escrevendo W, vai ser o quê? A massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Essa é a força gravitacional que está agindo sobre ele aqui, ó. Ela está apontando para onde? No centro de gravidade. Força gravitacional continua apontando para baixo. Né? Agora, ele não tem a mesma força, ele não tem o mesmo formato, força não, o mesmo formato que tinha antes aqui, ele não está dentro do fluido. Se ele está dentro do fluido, ele também está sofrendo a ação de, vamos dizer assim, um bombardeio, né, das moléculas desse fluido. Ele está sujeito às mesmas forças. Mesmas forças. Não mudou nada. A geometria que tá dele é igual a essa daqui, né? Se eu somar todas essas forças que estão aqui, se eu somar todas as forcinhas que estão ali, perpendiculares, do fluido, quanto que dá? Do fluido, quanto que tem que dar? Estou esperando alguém tentar. Não dá zero. Quanto que deu aqui? Quanto que deu? A somatória de todas as forcinhas? Quem que deu? Deu B.
Deu B, deu empuxo. Ó, e esse camarada que está aqui, o empuxo, é a soma dessas forcinhas que devido ao fluido externo, devido a essa superfície aqui, ó, desse jeitinho que está aqui, não é isso? Tal. Não mudou nada. Quanto que vai dar a somatória dessas mesmas forças? B. B de novo. Então, tem uma força, empuxo agindo sobre ele aqui. Né? Esse camarada que está aqui, a força gravitacional, vamos chamar de... Né, é o do corpo. Você colocou lá. Né? E aqui é B. Qual que é o módulo do B? Que a gente chegou à conclusão. Quanto que é o módulo do B? É a massa de quem? Do fluido. Do fluido que ocupa esse volume aqui. Isso mesmo, mãe. É o volume desse fluido que estava aqui dentro. Quando você colocou a batata aqui, ou a pedra que está aqui dentro, né? Essa batata ocupou quem? O volume desse fluido que antes estava aqui. Quando a batata, você colocou ela aqui dentro, né? Ela desloca essa quantidade de fluido. E o empuxo é igual a quem? A força gravitacional do fluido que você deslocou. Então, aqui, voltando aqui, ó, o módulo do meu B continua sendo a massa do fluido que foi deslocado vezes a aceleração da gravidade. Então, agora eu tenho duas forças agindo sobre esse cara. A força gravitacional dele puxando e o empuxo, que é igual à força gravitacional de quem? Do fluido que ele ocupou o espaço, do fluido que ele deslocou. Essa força que é para cima devido à ação do fluido externo, quando você está dentro de um fluido, imerso no fluido, a gente dá o nome de quê? Empuxo. E ela tem magnitude igual a quê? A força gravitacional, o peso da água que ele tirou do lugar. Aquele corpo entrou lá dentro, deslocou uma certa quantidade de fluido, e é exatamente isso que vai ter, né, o empuxo. Se, agora dois casos. Nesse caso que estava aqui, está parado. Aqui está parado. Isso que me permitiu dizer, ó, a somatória de forças na vertical tem que dar zero. Isso que permitiu que eu dizer que o módulo aqui do empuxo fosse igual à força gravitacional, né, do fluido. Vou tentar fazer com o mouse, não deu certo. Né? Beleza? Agora, com a batata aqui dentro, a pedra, a situação é diferente. Pode ser que a batata afunde, pode ser que ela boie, né? E pode ser que de repente ela fica parada. Tá? Vamos ver se agora, né? Tem dois casos. Se, né, o empuxo, né, for maior que o peso do corpo, o que acontece com ele? Boia e vai subindo. Você coloca a bola, lembra aquela brincadeira da bola? Coloquei a bola lá dentro d'água, né? E afundei ela até no fundo lá da piscina lá. Se eu solto ela, é o caso em que o empuxo é maior do que a força gravitacional. Você pega uma bola de plástico, né, aquelas de piscina, né? Ela é super levinha, não é isso? Né? Lá dentro tem o quê? Ar, né? A capa dela ali, né, é plástico fininho, pesa muito pouco, tem muito pouco massa. Agora, pega aquele mesmo volume de água, o peso é muito maior. Então, quando ela entra dentro d'água, ela vai deslocar o volume dela em água. E o empuxo é igual à força gravitacional dessa quantidade de água que ela deslocou. E nesse caso particular, o empuxo, força gravitacional da água que a bola, né, deslocou, é maior do que o próprio peso da bola.
Então, o que vai acontecer? Você solta a bola, ela sobe. Um balão, né? Quando o balão tem, né, desloca, né, também, mas pensa no balãozinho, balão mesmo, aquele com cesto que a galera entra dentro e sai por aí viajando, passeando, né? Um balão, né? O camarada lá, né, desloca mais ar, né? E o peso desse ar deslocado é maior do que o próprio peso do balão. Por isso que ele sobe. Então, vamos colocar isso daqui a pouco em termos de densidade. Então, se um empuxo for maior que o peso da batata que está aqui dentro, ele apoia. Pelo contrário, né? Se agora, né, o empuxo for menor do que o próprio peso do corpo, o que acontece com ele? Afunda. Troca a bola da piscina lá, né, por uma melancia do mesmo tamanho, mesmo volume. Joga ela ali dentro da água, né? Melancia, acho que bobear até boia, pela minha impressão, né? Porque a melancia é quase 100% água, não é isso? Mas, considerando uma bola, não uma bola não, mas né, uma esfera, né, de madeira também não, né, mas, né, de ferro, qualquer outra coisa que tenha o mesmo volume da bola, você colocar ali, afunda, né? Beleza? Tá entendendo a brincadeira? Beleza. Professor, tirar uma dúvida. Eu fiquei pensando aqui sobre. A gente está falando sobre empuxo do fluido universal, né? No caso, que é a água, e em cima tem um outro fluido, né? Que no caso está no estado gasoso, mas vamos supor se tivesse água em um outro líquido, por exemplo, mercúrio, a tendência do empuxo é passar, é empurrar o objeto que está inserido nele do que tiver de maior densidade tipo de menor, ou não tem nada a ver? Entendeu? É mistura de fluidos agora, porque aqui, como o Entendi. becker está aberto, ele Aham. só que é um fluido, só que é o gás, né? Então as moléculas estão um pouco mais Não, distantes. você tem que analisar cada caso. Se ele Ah, está sim, dentro da água, né, aí o empuxo vai empurrar ele para cima, certo? certo. Vai. Supomos que ele no ar mesmo, né? No ar. Você pode até pensar no ar. Quando a bola está no ar, ela está sofrendo também um empuxo. Só que o empuxo agora é o quê? Ele é correspondente ao peso do fluido que está sendo deslocado, que no caso é o ar, Uhum. tá? Então, como o ar naquele volume ele tem muito menos massa muito menos peso do que quando está na água, né? O empuxo para cima agora é menor do que o Porque peso. isso, Do que o peso da própria bola, né? Então, quando está dentro d'água, o empuxo leva para cima. Quando ela vai para o ar, o que acontece? O peso puxa para não o tem para próprio peso, a baixo. força puxa para baixo. A hora que o peso puxa para baixo, o que acontece, né? Ele desloca mais água. Vai acontecer uma condição de equilíbrio. Aqui está na condição de equilíbrio. O peso do navio, pode ser a bola, né? Ele vai equilibrar com o empuxo. Quanto ele vai afundar? Quanto ele vai, né, tá dentro d'água? Quanto ele vai, né, penetrar dentro da água aqui, tá? Quanto ele vai ficar submerso? Vai depender do próprio peso dele. Quanto maior o peso dele, mais ele tem que afundar. Por quê? Porque ele vai ter que deslocar mais água para ter mais empuxo para equilibrar o peso dele para baixo. Nessa Uhum. condição, né, se você afundar o barco aqui, o que acontece? Né? Ele desloca mais água, o empuxo é maior do que o peso. Você solta, sobe. Ele passou daquele limite, o que acontece? Agora o que tem? Peso é maior do que o empuxo, peso vai puxa ele para baixo. Então tem uma condição ali de equilíbrio entre as duas, né? Entre as duas forças. Peso gravitacional do próprio navio, ou da bola, o que quer que seja, e do empuxo da água que ele está deslocado. Se eu fosse fazer o negócio direitinho, tá? Do jeito que você está imaginando ali, eu teria que ter dois empuxos aqui. Um é o empuxo da água, que está aqui, mais, né, outro empuxo, que seria o do ar. Por quê? Porque ele tem um volume dele aqui, né, imerso no outro fluido, que é o ar que eu não considerei, tá? Então, vou ter um outro empuxo para cima aqui, que tem que equilibrar, né? Aqui é o da água,
e o outro é o do ar, tá? Nesse caso aqui, o ar é muito pequenininho, né? A densidade do ar é muito pequenininha, tá? E o que eu quero fazer aqui Beleza. agora, né? Na condição de equilíbrio, né? O que que a gente pode falar com relação às com crase densidades, tá? É exatamente isso. O peso, né, depende da massa. Aqui eu estou relacionando duas massas. Uma é a massa do próprio corpo, outra é a massa do fluido onde ele está imerso, que é deslocada. Então são duas massas. E o quanto de massa é deslocada depende do volume do corpo que está imerso. Nesse exemplo que está aqui, 100%, ele está completamente, totalmente imerso dentro da água, tá? Então, o volume que ele desloca de água é igual ao próprio volume do corpo. E o que eu estou falando, então? Eu estou falando de volumes e de massas. Quando a gente fala de volumes e massas, a gente vai na nossa primeira definição lá, que é de densidade volumétrica. A gente comentou aqui. Rho é massa por volume, né? Massa em quilo, volume em metro cúbico. Tá? Eu posso colocar essa relação da maneira como está aqui, lembrando que o empuxo, ele é o quê? É a massa da água ou do fluido, vou colocar fluido, que não necessariamente precisa ser água, né? Massa do fluido vezes a aceleração da gravidade, é uma força, né? Esse camarada que está aqui é o meu empuxo. E o peso do cara? O peso do outro cara é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Beleza? Tá? Agora, o cuidado que a gente tem é, que massa é essa? Que massa é essa? Massa do fluido. É só a massa correspondente ao volume de quem? De água, ou do fluido, ou do ar deslocado. Ou seja, é o volume igual do corpo que está imerso. Volume imerso do corpo. Tá? Então, o volume que está aqui, né? Essa aqui é a massa inteira, total, a massa do próprio corpo. Né? Corpo não. Eita. Se eu pensar aqui, ó, né? No caso da totalidade, que ele está completamente imerso. Se a gente for pensar que ele está completamente imerso. No caso de imersão total, o volume do corpo é igual ao volume do fluido. Certo? É o exemplo que eu estou aqui. O volume do corpo é igual ao volume do fluido que ele deslocou. Não é o caso aqui do navio. O volume do navio é muito maior do que o volume que está submerso ou imerso dentro d'água. Né? Agora eu estou analisando o caso de imersão total. No caso de imersão total, né, os volumes são iguais, certo? Vou chamar só de V. Então vou pegar essa relação aqui, ó, no caso, né? E essa relação também se aplica do lado de cá, né? Então aqui, eu quero saber o que vai acontecer. Então vou dividir a massa do fluido vezes G, né? Pode ser maior ou menor, né? Vamos ver o que vai acontecer. Né? Ela se relaciona, então, com a massa do corpo vezes G. Uma coisa que eu posso fazer aqui, ó, tem G dos dois lados, eu já podia ter cancelado aqui na hora que eu escrevi. O que eu quero fazer aqui agora é dividir pelo
massa do fluido deslocado, né? Eu chamei de V dividido pelo volume do próprio corpo, que eu também chamei de V, são iguais. Nesse caso particular, massa do fluido dividido pelo volume do próprio fluido é a densidade do fluido. Maior que massa do corpo dividido pelo volume dele é a densidade do corpo. Se, no caso, isso é super importante. Isso aqui, no caso da imersão total. No caso que a densidade do fluido é maior que a densidade do corpo, o que acontece? Boia. Agora daqui de cima, mesma relação, só que agora eu vou chegar ao quê? Fazendo a mesma coisa. Se a densidade do fluido for menor que a densidade do corpo, o que acontece? Afunda. Tá? Beleza? Então vamos pensar em densidades. A gente tem uma noção de densidades. Quem tem mais densidade de massa? Água ou ar? A água tem uma densidade maior, não é isso? Certo? Beleza. Quem tem maior densidade? Madeira ou água? Dependendo da madeira, na grande maioria, né, na verdade, a densidade da madeira é menor do que a água. Então a madeira boia na água. Densidade de um metal, aí não tem jeito, 100%. Qualquer metal que você colocar na água, afunda. Por quê? Porque a densidade do metal é maior que a densidade da água. Né? Certo? Agora, você faz como um navio é de metal. Mas, olha só, tudo isso daqui é metal, mas ele é oco. Então, você pega o volume dele todo, dividido pelo, né? A massa dele todo, dividido pelo volume dele, apesar dele ser feito de metal, a densidade dele é o quê? Menor que a da água. O que acontece com o navio? Boia. Certo? Faz um furo, deixa entrar água lá dentro. Na hora que você deixa entrar água lá dentro, o que acontece? A densidade de matéria e de massa dentro daquele volume, né, começa a aumentar. Chega um ponto que a densidade do navio cheio d'água é maior do que a densidade da própria água. O que acontece? Titanic. Afunda. Né? Balão mesmo, né? Balãozinho, né? Eu gosto de dar o exemplo do balão de cestinha que o cara entra lá dentro, tá? Lá dentro tem ar. Lá dentro tem ar. Igual o ar de fora. O cara, né, vai catando o ar assim, que nem a gente pega uma redinha, né? Ele solta lá, né? Beleza? Então enche aquilo ali de ar. Igualzinho o ar que tá aqui fora. Mas aí o que ele faz para o balão subir? Ele pega e coloca fogo lá dentro. Ele aquece o ar que está dentro do balão. Isso nós vamos ver aqui. Por isso que eu gosto de dar esse exemplo aqui em Física 2. O material, uma das propriedades dos materiais é que quando aquecidos, o que acontece? Expandem, dilatam. O que acontece? Aquela mesma material que está ali, mesma quantidade de ar que está ali, ou seja, a mesma quantidade de massa que está ali dentro do balão, dentro do saco do balão, tá? Agora, ela expande, ocupa um volume maior. O que acontece com a densidade? Densidade é massa por volume. Se eu tenho a mesma massa e o volume aumenta, a densidade cai. E aí o que acontece? À medida que eu vou aquecendo o ar dentro do saco do balão, a densidade dele vai caindo, e aí o que acontece com ele? A densidade dele começa a ser menor do que a densidade do ar frio em volta. Quando eu tenho densidades diferentes, pode afundar ou pode boiar. Nesse caso, o balão com o ar quente dentro está imerso num fluido que é a atmosfera. Sofre a ação do empuxo. Quando boia, quando a densidade desse cara, o balão com ar quente lá dentro, for o quê? Menor do que a densidade do ar em volta. É isso que eu quero. Eu aqueço, ele expande, a densidade cai, ele flutua, boia. Resfria, desliga lá a chama. Ele vai esfriando, o balãozinho vai descendo. Por que ele vai descendo? Porque aí a força gravitacional começa a ganhar a brincadeira. A força gravitacional ganha do empuxo e ele vai afundando. Joia? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Sim. Beleza, né? Então tá bom.
Vamos fazer, eu quero fazer aqui um exercíciozinho que é o clássico, tá? Não é difícil não, mas assim, para ilustrar e para gente, que é a lenda do Arquimedes, né? Diz a lenda, vou contar a historinha, talvez vocês já se conheçam, né? Que o Arquimedes famoso na época dele lá, trabalhava lá num reino, né? Ele prestou serviço para lá, né? Na antiguidade, nas cidades-estado e tal, né? Então não tinha esse negócio de reino como a gente imagina hoje em dia, né? Reinos medievais, né? Era né? Rei daquela cidade, rei daquela região, tal. Então ele vivia andando por ali. E ele estava trabalhando lá para um rei, né? E o rei pegou uma certa quantidade de ouro, deu para o ourives lá e falou assim, ó, faz uma coroa para mim. E quando o ourives trouxe, o rei ficou meio desconfiado, a galera veio falar na orelhinha dele, né? Que o ourives, ele não era um cara de muita confiança, que ele costumava roubar ouro, né? Tirava o ouro para construir a joia e colocava um outro metal ali no meio para poder... E ficava com o ouro, né? Para disfarçar e ficava... E como é que você ia saber? Porque a hora que ele pegava a coroa, tá tudo dourado e tal, não sei o quê, né? Como é que você ia saber que dali tinha uma fração de outro metal, né? Isso na idade, na 500 anos antes de Cristo, né? Nessa faixa aí, né? Aí o rei falou assim pro Arquimedes, ó, filho, descobre um jeito aí pra gente ver se o camarada me roubou ou não. Mas vou botar uma pressãozinha no você. Uma pessoa aqui vai morrer. Se o Ourives, se você descobrir que o Ourives me roubou, o Ourives morre. Se você não trouxer uma solução para mim, né, você morre, tá ligado? E o Arquimedes, né, pô, velho, desculpa aí, mas, né, trancou, né, e agora? Tô ferrado, né? E aí ficou pensando no assunto. Ficou nervoso, como todo mundo costuma ficar, né? E aí, para dar uma relaxada, ele foi lá para as termas, né? Naquela história de antiguidade, né? Tal, foi lá tomar um banhinho lá numa aguinha quente lá para dar uma relaxada. E diz a lenda que quando ele entrou lá para tomar banho, né, filho? Como é que você faz? Você tira a roupa, tá peladão, entra lá dentro da banheira. E diz que quando ele entrou na banheira lá, né, naturalmente a água sobe, né? E ele dá aquela boiada, né? Dá aquela flutuadinha, né? E diz a lenda que nesse momento ele deu uma luz no cara, né? Ele foi, pá, descobri. É assim. Assim que eu vou saber se o Ourives roubou ou não. E ficou tão entusiasmado com a... Eu ficaria também. Na minha cabeça estava em jogo. Ficou tão entusiasmado que ele saiu correndo ali das termas, né? Peladão, né? Pelas ruas da cidade, gritando, Eureka, Eureka. Já ouviram falar essa frase, né? Essa palavra, né? Eureka. Eureka quer dizer, em grego, né? Descobrir, descobrir, tá? Então, quando o camarada, por exemplo, em desenhinho do Pica-Pau, eu lembro muito disso, né? O camarada lá tá procurando ouro, e aí ele descobre o ouro ali, na mina ali e tal, né? Ou no rio e tal, ele sai gritando Eureka, quer dizer o quê? Descobri, né? Achei o ouro, tá? Mas isso aí é a lenda lá do Arquimedes. Então, vamos colocar essa história aqui. Que é que o Arquimedes pensou, tá? A gente vai resolver esse problema hoje, no século XXI, tá? 2.500 anos depois. Eu lembrei de um vídeo de um camarada, que eu sempre falo para meus alunos, né? Não tem aí o Mário Sérgio Cortella, o Leandro Carnal, tem um camarada que, desse nível aí dos caras aí, né? Um filósofo também, da área de direito e tal, não sei o quê. Tem um vídeo do cara que ele fala assim, putz, cara, Pitágoras, cara, um camarada lá no 500 anos antes de Cristo, cara, tirou do nada o negócio. Não é verdade isso, né? Porque era uma escola pitagórica, os caras nem sabem se Pitágoras realmente existiu, né? O cara tirou do nada, cara, do zero, 500 anos antes de Cristo, o cara tirou, pá, né? E fez, cara, o cara, pô, eu aqui agora no século, né, 21, o trem já tá pronto, né?
E eu não consigo entender Pitágoras, velho. Não, aí ele fala, desculpa usar esse palavrão, né? Pô, eu sou um bosta, cara. Tem que ter brilho, tem que ter orgulho, cara. O cara tirou do zero, fez 500 anos de Cristo. Hoje, agora, no século XXI, eu não sou capaz de entender esse negócio? Não, cara, tem que entender. A gente tem que chamar a resposta nessas horas. Então, aqui é o mesmo caso. O Arquimedes tirou isso 500 anos antes de Cristo. Né? A gente também tem que ser capaz, tem que ter brilho para falar assim, eu vou entender esse negócio. Beleza? Então, aqui é claro que a gente tem mais ferramentas, né? Depois né? Quase 2000 anos depois do Arquimedes veio Newton. Então aqui, vamos colocar o seguinte, ó. Então, de acordo com a lenda, ele resolveu o problema pesando a coroa. Primeiro, imersa no ar, aqui, do lado de cá, ela está aqui, uma balancinha dessas de feira, né? Todo mundo já deve ter visto. No ar, não me lembro quem que falou comigo, mas no ar, como a densidade do ar ela é muito pequenininha perto da densidade dos materiais, estado sólido, né? E do próprio líquido, no caso a água, né? A gente desconsidera o empuxo que a coroa vai sofrer aqui enquanto está imersa no ar, tá bom? Mas, então, ele pesa a coroa no ar e depois coloca a coroa dentro da água, né? E pesa ela quando ela está dentro da água. Ora, qual que é a sensação que a gente tem quando a gente está dentro da água? Que o peso da gente é menor do que realmente é, não é isso? A gente pode. Por que a gente tem essa sensação? Porque existe a força empuxo no sentido contrário à força gravitacional. O peso da gente está para baixo, o empuxo quando a gente está dentro da água é para cima. Então ele desbalanceia, isso não é que dizer, ele faz com que, né, a somatória de forças na vertical seja menor, né, para baixo. No caso, eu sei que eu vou afundar, né? Então, né, o empuxo meu, né, para cima vai ter uma resultante para baixo, mas ela é menor do que quando eu estou fora da piscina, fora do, né, imerso só no ar, tá? Então ele fez isso. Então vamos supor, né, como está descrito aqui, que a balança, né, tenha pesado a coroa, né, no ar e deu aqui, né, no ar 784 gramas. Já coloquei em quilos aqui, 0,784 quilogramas. E quando ela está na água, ela pesa menos, é o que a gente vê. Tá? A balança, na leitura minha lá na balança, enquanto ela está aqui no ar, o ponteirinho dela está aqui embaixo. Quando ela está dentro da água, o ponteirinho está mais para cima, por causa do peso aparente dela, da coroa, é menor, certo? O que mede a balança? Né? A balança, como está preso aqui numa corda, você prendeu a coluna, tem uma corda aqui, né? E a corda está presa na balança, né? A balança, ela mede, na verdade, né? No equilíbrio, tem uma força elástica, vocês lembram de Física 1, a balancinha que está aqui é isso, ó. É uma molinha, posição de equilíbrio dela, está presa aqui, claro, né? Vai? Você coloca aqui um ponteirinho nela aqui para marcar, né? Aqui você vai colocar, vai calibrar ela para medir as coisas. E aqui o ganchinho onde você vai pendurar os caras. Quando você pendura qualquer coisa aqui, né? Um corpo qualquer aqui, né? Você tem aqui, agindo nesse ponto aqui onde está preso, né? Duas forças. Claro, que na hora que você pendurou, ela sai da posição de equilíbrio. Então, vou desenhar aqui ela, que eu pendurei o cara, ela ficou parada. Tá esquisito isso, né? Ela esticou. O ponteirinho dela veio parar aqui embaixo. E aqui tem um camarada preso aqui. Então, nesse ponto que está aqui, você tem, ela está parada, tem a força gravitacional, puxando aí para baixo. Força gravitacional é a força peso. A gente está usando aqui a letrinha W, né? G, opa, a massa dele vezes G. Só que nesse equilíbrio ela parou por quê? Porque a hora que você puxou a mola,
a mola puxa você para cima através da força elástica. Uma força elástica para cá. Né? Lei de Hooke. Sei quem teve essa experiência antes da pandemia de fazer no laboratório, né? Você vai lá e faz essa experiência aí. Você vê que isso aqui é proporcional ao quanto a mola desloca da posição de equilíbrio. Né? Aí você vê que a constante de proporcionalidade, K, delta X, K é a constante elástica da mola. Tá? Então, no equilíbrio, a força gravitacional é igual a sua força elástica. Se você sabe o K da mola, se você sabe quanto deslocou, no equilíbrio a força elástica é igual a força gravitacional. Então, se você saber esses camaradas, você sabe G, você tem a massa. K delta X sobre G. Você calibra isso aí, né? E dá tudo certo. A força elástica, quem está puxando o camarada para baixo aqui, não é a força gravitacional. A força gravitacional é o planeta Terra puxando a coroa. A coroa está presa na corda. Terra puxa coroa, coroa puxa corda. A corda está presa aqui em cima na mola. Terra puxa coroa, coroa puxa corda, corda puxa a balança, a mola da balança. Né? Qual é a força na corda? Em física 1, vocês viram. A gente chama ela de tração. Beleza? Então, o que é a balança média é a atração. Quando está no ar, né? Quando está no ar, quais forças quais forças atuam sobre a coroa? Olha, só tem duas, né? Você tem a força gravitacional para baixo, eu estou chamando aqui de nada, né? Então, olha só, terra puxa a coroa, coroa puxa a corda, certo? Se a coroa puxa a corda puxa a coroa para cima. Ação e reação. Parei por aí, mas a coisa vai embora, sobe, né? Corda puxa a mola, mola puxa a corda. Mola puxa a corda puxa a coroa. Voltei. Isso são os meus pares ação e reação. Focando só na coroa. Planeta Terra puxa a coroa, coroa puxa a corda, reação puxa a coroa para cima. Então só tem duas forças, né? A tração para cima e o peso dele. Nessa condição, calibrado direitinho a minha balança, o que a balança mede é a massa real, verdadeira. Quando você coloca agora a coroa dentro d'água, quando você coloca dentro d'água, né, além das outras duas forças que tinham, continua tendo força gravitacional para baixo, o peso dele. Né? Planeta Terra puxa a coroa, coroa puxa a corda puxa a coroa, continua tendo tração para cima. Só que agora essa tração é diferente da anterior. Né? Ela não é a mesma, aqui eu chamo aí de T1. Vocês conseguem enxergar? Esse cara aqui é T1, né? Esse cara aqui é T2. Só que pelo fato agora da coroa estar 100% imersa no fluido, além dessas forças, tem a força do fluido, das moléculas da água batendo ali na superfície da coroa, que a gente sabe que a resultante disso vai dar uma força para cima que a gente chama de empuxo. Tá? Vou colocar setinha não, são os módulos. Então, primeiro caso, no ar. Né? Somatória de forças na vertical, no equilíbrio, dá zero. Então, se a somatória de forças aqui só tem forças na vertical, é igual a zero. Como é que eu vou montar isso aí? Para quem não teve física 1 comigo, né? Eu escolho uma direção. Para cima positivo? Beleza. Então, posso escolher positivo para baixo. Então, quem que está para cima aqui? Tração. Então, isso aqui é tração T1, no ar, né? Mais outra força. Qual a outra força que age aqui na vertical? Opa, o peso dele. Só que o peso está para baixo, então é menos o peso. A soma disso aqui tem que ser igual a zero.
O que você está fazendo? Mais? Porque tudo é mais, isso aqui é uma somatória, só que eu estou colocando o que é positivo e negativo dependendo da orientação com relação à minha referência. E eu escolhi. Isso aqui, naturalmente, vai ser o quê? Tiro o parênteses, né? Menos o peso é igual a zero, ou seja, atração, o que a mola mede, porque é a atração que vai equilibrar com a força elástica da mola, que está esticando a mola, né? É igual ao peso do cara. Então, a atração T1 aqui, que é o que a mola mede, né? É a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. E ele diz pra gente, né? Ele diz pra gente que a massa do corpo no ar é igual a quanto? 0,784. 0,784 quilogramas. Então, quanto que é a atração T1? Vamos arredondar G para 10? Então, vai ser esse camarada aqui vezes 10. G igual a 10, né? Admitindo G aproximadamente. Vou colocar aqui no cantinho. Esse cara é só multiplicar por 10, então é 7,84 newtons. Isso aí é a tração T1. Joia? Só para a gente... Agora, na água, quando ela está imersa na água. A somatória de forças agora é diferente. Mas, no equilíbrio, continua sendo zero. Que forças agem ali? Né? Agora, além da tração da corda, tem um empuxo que está dentro da água. Para cima é positivo, então vou colocar aqui. O empuxo está para cima? Tá, então é positivo. Mais, qual que é a próxima? T2, a tração na corda, que é o que a balança vai medir, que é a tração que vai puxar a balancinha lá para cima, tá? Ela tá para cima? Tá. Para cima é positivo? É, então é mais T2. Qual outra força age aqui na vertical? Opa, tem ainda o peso, né? Porque agora é menos o peso. Isso aqui tem que ser igual a zero. Beleza? Tá? Então agora, né? Isso aqui eu guardo ele, né? Só que fiz aqui para a gente evoluir um pouquinho. O importante está aqui, tá? Né? Quem é o empuxo? O empuxo é igual a força gravitacional ao peso do fluido deslocado. Tá. Então, o empuxo aqui, ele é a massa do fluido deslocado vezes a aceleração da gravidade. E esse W que está aqui? Uai, o W que está aqui é a massa do corpo, né? Continua sendo. É o que estava aqui em cima já. Né? Beleza? Eu quero quem? Eu vou escrever isso aqui em termos de densidade. Onde que eu tô? Deixa eu pular para outra página. A densidade de um corpo, né, é a massa desse camarada pelo volume que ele ocupa. Meu desenho. A coroa está completamente submersa? Tá. Então, aqui no meu caso particular, o volume da coroa é igual ao volume do fluido. No caso, o fluido é a água deslocada. Tá? São iguais e eu vou só chamar de V. Beleza? Então, voltando aqui para o meu B. Vou copiar esse cara lá para o outro lado. Ctrl C, Ctrl V. Vamos lá. Vamos isolar o B. Então, o meu B vai ser igual ao meu peso menos a tração T2. O B, quem que é o B? B é a massa do fluido vezes G. Então, a massa do fluido vezes G, esse é o meu B.
tem que ser igual ao peso. Quem que é o peso? A massa da coroa vezes a aceleração da gravidade, menos tração T2. Em termos de densidade, agora eu vou brincar com esse cara que está aqui, né? A massa, ou melhor dizendo, né? Deixa eu pegar aqui, peraí. O que eu fiz aqui outra vez? Massa sobre volume. Tá. Tá. Vamos melhorar um pouquinho ainda mais esse cara que tá aqui. Paga ele. Massa do fluido é igual a quem? Rho do fluido vezes o volume. Certo? Então, o meu B vai ser igual a Rho, já escrevendo ele, vezes o volume, vezes G. Agora sim vou substituir aqui em cima. Tá? Quem que é B? Rho do fluido, vezes o volume, vezes G, é igual a massa do corpo, né? Vezes G, menos T2. O volume aqui, isolando para o volume vai ser a massa da coroa, G, menos a tração T2, dividido por, isolei aqui, ó, o volume, volume que está aqui é igual ao da coroa, né? Esses dois são iguais. O ρ da coroa é igual à massa da coroa pelo volume da coroa, que é igual a V. Então, essas duas relações eu posso juntar. O volume da coroa vai ser igual à massa da coroa dividido pelo ρ da coroa. E isso eu vou colocar aqui. Parece matemática, né? Joga daqui, puxa para ali, né? Mas olha só, o que eu vou conseguir fazer aqui agora? Eu vou colocar junto a densidade da coroa com a densidade do fluido numa mesma relação matemática. Então, eu vou ter que a massa da coroa dividido pelo ρ, a densidade da coroa, vai ser igual a massa da coroa G menos a tração, T2, dividido por ρ do fluido vezes G. Eu quero, na verdade, o ρ da coroa. Peguei todo mundo. Agora sim. Vou isolar. Vocês conseguem acompanhar a minha álgebra, né? Posso inverter? Posso. Está embaixo, vai em cima. Quem está em cima vai embaixo. Rho do fluido vezes G. E aqui a massa da coroa, aceleração da gravidade, menos a tração, 2. E aí agora eu passo multiplicando. O Rho da coroa vai ser igual a massa da coroa, densidade do fluido, G, dividido por massa da coroa, G menos T2. Né? Massa da coroa eu tenho. Essa massa que está aqui, massa da coroa, é quando foi medida em ar, que é a massa real. Massa da coroa é 784 gramas, né? 0,784 quilogramas. Densidade do fluido. Opa, meu fluido é
Água. Qual que é a densidade da água? Poxa, velho, vamos lá pegar nas tabelinhas, né? Quanto que é a densidade da água? Não lembra? 1 quilograma por metro cúbico. 1 quilograma só por metro cúbico? Pensa assim, 1 quilo num metro cúbico? Um vezes 10 a terceira. É verdade. 1.000 quilogramas. Quilograma por metro cúbico. Uma coisa que a gente não... putz, eu tenho que guardar isso? Eu vou dar, né? Mas é umas coisinhas que a gente acaba guardando na vida, né? 1.000 quilogramas, né? 1 tonelada por metro cúbico. Né? Rodar água tá lá. Né? Então, 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, eu tenho a massa do cara, tenho ρF, a densidade do fluido. Quem que é G? Opa, G já colocou ali, ó, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Para a gente calcular a densidade da coroa, falta quem? T2. Quem que é T2? Epa, aí vem mais física. T2 é a... Oi. Só uma dúvida. Aí, no caso, a gravidade não pode cortar, né? Não, de jeito nenhum. Não, porque tá subtraindo aqui. Tá? Não pode fazer isso não, hein? Tá. Tá bom? Se tivesse, se tivesse um outro G aqui. Aí você coloca em evidência e cancela com o tá no numerador. Aqui não. Viu? Então, a única coisa que a gente falta aqui para fazer, o G, né? Morreu, falta T2. T2 é a atração. Né? É a atração na corda aqui. De onde que a gente vai tirar ela agora? A tração é o que vai equilibrar a força elástica, a força da mola aqui na minha balança. É ela que a balança mede. Então, T1 aqui era 7,84 newtons, porque está no ar. A balança media T1. Quanto que é T2? T2 é quanto a balança agora mede. Quanto que é T2? Ué, quanto que ela está medindo? 6,84 mil. 6,84 newtons. É a massa que ela mediu, vezes G, a aceleração da gravidade. Nós estamos arredondando para 10. 0,684, 6,84 newtons. Por isso eu não uso isso daqui, mas ele dá a dica para a gente entender o que está acontecendo. Calcular o T2. T2 é 6,84 newtons. Beleza. Tem o T2, tem todo mundo, dá para calcular qual é a densidade da coroa. Quando a gente faz essa continha, substitui todo mundo aí, a gente obtém o valor de... Bom, quer fazer essa continha aí? Rapidinho? Né, Érica? Costumo fazer no numerador, né? Vamos fazer o numerador, depois faz o denominador com calma. Quanto que é a massa da coroa que a gente mediu? Né? A gente mediu massa da coroa, 0,784 newtons, né? Então, às vezes a gente quer correr, mas às vezes não adianta, é melhor fazer com calma. Então, vou ter ali, ó, 0,784 vezes densidade da água, 1.000, vezes G10. Dividido aqui por 0,784 vezes 10, menos 6,84. Simples, né? É bom a gente fazer, né? Então, aqui é simples a continha. 7,84 menos 6,84. Já multipliquei por 10. Vai dar 0,784 vezes 10, dá 7,84. Menos 6,84.
7,84. Aqui tem, ó, 7. Quanto que dá, gente? Dá um. Ah, 1, né? Poxa, fico com medo de falar, não. Tem que falar. É 1. Não precisa nem escrever. Então, a gente só precisa fazer essa continha que está aqui no numerador, não é isso? Né? Esse camarada que está aqui vai dar, simples, ó, como é tudo 10, 7,84, multipliquei esse 10 aqui, tá? Vezes 10 a terceira. A gente costuma deixar em 10 a terceira. Vezes 10 a terceira, 1000, né? Quilograma por metro cúbico. Ótimo, e aí? Como é que a gente faz agora? Como é que eu resolvo a questão? O Euripides roubou ou não roubou? Bom, no nosso caso, nós já temos a tabela, né? O que o Arquimedes tem que fazer? Tem que ir lá pegar uma mesma quantidade, mesmo volume de ouro, tá? Mesmo volume de ouro, né? E pesar e determinar a densidade do ouro. A densidade do ouro, a gente pode ir lá buscar na nossa tabelinha, que a gente deixou aqui no começo. Tem umas horas que dá umas travadas nesse cara. Ouro, 19,3 vezes 10 a terceira. Então, se a gente vai lá na tabelinha lá, do ouro, 19,3 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. E aí? Que o Arquimedes mediu 7,84. Do ouro mesmo, 19,3. E aí? O cara roubou ou não roubou? Ninguém vai responder? Uai, sim. Roubou. Sim, ué, né? Sim. Se a coroa fosse realmente feita de 100% ouro, quanto que eu deveria ter achado aqui, feito essas contas aqui? Teria que ter achado quanto? 19,310 a terceira. Tem uma densidade menor. Provavelmente o cara usou um outro metal para fazer a fundição ali e fazer a coroa, um metal que tem densidade menor do que ouro. E isso é muito comum, falar a verdade para vocês, tá? E o que os caras usam para não ser tão que dá uma liga boa e você consegue disfarçar, é usar prata no lugar do ouro, tá? Então você derrete os dois, e claro, você não vai pegar, você vai tirar uma fração pequena, né? Você não tira uma fração grande, né? No caso aí, pelo jeito, o camarada tirou, no exemplo aí, o cara tirou quase que metade, né? Mais da metade, né? Escandalosamente. Mas uma coisa mais antiga que vocês podem perguntar para os seus pais, para os seus avós, é que era uma coisa muito comum antigamente você ter joias, né? E aí, mulher, né? Cansa da joia e tal, juntava a joia, levava no ourives, ele derretia e fazia uma outra joia. Você tinha um anel, de repente você tinha brincos. Você não gostava do brinco, derretia, fazia um dente para pôr no canto. E nessas de brincar, né, de derreter e fazer as outras coisas, era muito comum roubar e misturar prato, tá? Então, essa é a história. Hoje, vou parar por aqui que já são 10, 8 e só tem mais 10 minutos. O que a gente vai fazer? Alguma dúvida ainda antes de eu continuar? Hugo, eu tenho, mas não assim do exercício em si, mas tem que colocar um pouquinho de outro metal para não ficar mole, assim, que eu já ouvi dizer que se for ouro puro, fica mole. Fica assim, tá? Isso é verdade, tá? Por isso que tem os quilates, né? A unidade do quilate é exatamente, mede o quão puro é, né, de ouro, tá? Isso é verdade, porque o ouro é um metal muito mole. Mas uma coisa é você saber que tem ali prata, né? Que você tem ali um outro metal, pode ser de repente para uma aplicação médica, né? Por exemplo, eu conheço gente que tem implantes, né? Estava conversando com um amigo esses outros dias, né? Ele tem paralisia facial e a pálpebra não mexe, né? Assim, tem dificuldade para mexer. Então ele colocou um pezinho de ouro
dentro da pálpebra, no centro da pele, né? De tal maneira que aquele pezinho ali, né, ajude ele a fechar os olhos, porque do contrário ele ficava exposto ao ar, resseca o olho, tem uma série de problemas ópticos, né, assim, não deixar aberto. E ali era uma liga de ouro e titânio. Então, uma coisa é você saber que tem quanto exatamente de ouro tem ali, né, e outra coisa é você ser roubado, como no caso do Arquimedes, né. Então, os quilates, uma joia de tal quilate, né, diferente de uma outra que tem um quilate maior ou menor, né, o preço varia exatamente porque você tem uma proporção diferente de ouro com outro metal, né? Entendeu? Acho que Entendi. quem E aí, perguntou foi quem está falando? Desculpe, eu. Mari? E aí, naquela época, a coroa também tinha que ter uma porcentagem de outro metal para dar liga. Mas aí, nesse caso, estava sendo roubado. Tá? Nesse caso particular, né? Então, é uma lenda, né? Claro, tá? O ouro, ele é muito mole, tá? Se você pegar, né? E ele tem uma maleabilidade muito grande, é um dos que tem maior maleabilidade. Você pegar, né, uma fração aqui de ouro como esse daqui, né, puro, né, você consegue banhar a ouro, né, um estádio de futebol, tá? Você consegue banhar, isso é incrível, né? O ouro tem uma propriedade, tem essa propriedade muito interessante, tá? Tudo bem? Aham, certinho. Obrigada. Imagina. O que a gente vai falar, então, agora? Agora a gente vai colocar na aula de amanhã, né? A gente vai colocar os fluidos em movimento, tá? Então, a gente vai definir o que é vazão. Vazão é super importante. O conceito de vazão ou fluxo, ele é importante aqui para a gente, claro, tá? Mas eu considero, no contexto das disciplinas de física, né? Mais importante lá em Física 3. Lá em Física 3, vocês vão ter dois fluxos ou duas vazões muito importantes, que é o fluxo elétrico e o fluxo magnético. E o conceito, a ideia de fluxo lá de Física 3, de eletricidade e magnetismo, tá? Ela deriva, ela vem da ideia daqui de Física 2, de alguma coisa escoando. Então, vamos falar de vazão, equação de continuidade, tá? Para fluidos incompreensíveis, e Bernoulli, equação de Bernoulli, tá? Beleza? Então, é isso que a gente vai fazer, colocar o fluido em movimento amanhã. Tá joia? Obrigado. Imagina. Então, Ok. vou ficar por aqui. Certinho, professor. De tentar, né? A lista de exercícios, como eu falei para você, já está lá, quem for estudar, então eu recomendo que, né, assistam as aulas aqui para a gente ter uma noção, uma ideia, né, uma introdução a respeito do tema, mas o que eu espero que vocês façam? Primeira coisa, não é sair correndo fazendo a lista de exercícios, não. Primeira coisa, depois da nossa aula aqui, é ler o livro, e o livro, né? Tem que sentar a bunda na cadeira, com paciência, desligar o celular, sair da frente da televisão, né? E ler, tá? Tem exemplos resolvidos lá, muito mais do que esses que eu estou resolvendo aqui, mais didáticos, talvez, até do que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? E que vão te ajudar muito na compreensão total dos conceitos, tá? E só depois disso é que tenta, né, peço para vocês tentarem fazer a lista de exercícios. Tem que tentar fazer, alguma coisa vai sair, outras coisas não vão sair, e é isso que é importante, né? A hora que não sair ou que sair, você conseguir conversar com um colega, comigo, e tirar essa dúvida, aí você vai realmente fixar o conceito, a ideia, para chegar na hora da prova lá e tirar o seu 10, beleza? Galera, então, ó, bom trabalho para vocês, bom fim. Professor, só uma coisa, a lista é para entregar ou é só de estudo mesmo? Não, só de estudo. Você vai me entregar a lista na prova, Ah, beleza. tá bom? Certo. Entendeu, né? Sim, sim. Certo, né? Vai estar lá, né? Claro que na prova do Moodle, nessa forma como a gente está, a gente fica limitado, já falei isso para vocês, né? Então, ali, o que tem? Múltiplas escolhas, questões mais dissertativas, que são de conceituais, né? Tal, né? E não pode, eu tenho que me esforçar para que eu tenha um conjunto de questões lá, né? Que vão ser sorteadas, vão ser colocadas aleatoriamente para vocês,
de tal maneira que iniba um pouco não vou dizer cola, porque na sala de aula tem cola, né? Mas aí no ambiente virtual, como é que é? Fora daqui, como é que faz? Para que cada um realmente, individualmente, tente fazer, né? Me mostre o que realmente sai, né? Então, lá tem 10 exercícios. Não significa que vão ser os 10 exercícios, vão sortear 2 deles para cada um, não. A nossa avaliação vai ter ali 4 ou 5 no máximo exercícios, que se você fizer a lista, você pode ter a sorte de pegar um da lista, como também pode ter a sorte de pegar um que não é da lista, né? E nesse sorteio, nessa aleatoriedade, né? Mas se você, eu garanto para você, fez a lista, você vai folgado para a prova, tá bom? Se você fez isso que eu falei também, né? Estudou, né? Então, joia? Hugo, só uma dúvida. A matéria da prova vai até quinta que vem. E aí na sexta é a prova. Até amanhã, na verdade, né? Amanhã a gente termina. Ah, entendi. E aí, quinta que vem, você vai deixar Aí pra eu gente vou, dúvidas? para a gente conversar, fazer uns exercícios, se tiver dúvida, né? Ah, então tá bom. Muito obrigada. Imagina. Certinho? Bora então? Então até amanhã, moçada. Falou, professor. Até amanhã, então. Obrigado, viu? Boa noite. Falou igualmente. Boa noite para todo mundo aí. Um abraço. Boa noite. Boa noite, Hugo. Tchau, tchau, Érica.